Fala, fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, um vídeo para vocês aqui muito importante, que é uma reação aí de Neto elogiando o Flamengo, falando da temporada passada, falando da temporada que vai vir agora, e também nesse vídeo vai falar sobre as chances do Flamengo contratar quem mesmo? Breno Bidon. Surgiu nas últimas notícias aí que o Flamengo está de olho e pretende fazer uma proposta aí de 15 milhões de euros para o time, né, paulista, que está, né, afundado em dívidas, né? E quem sabe aí pode trazer esse jovem aí promessa para o Mengão. Vai falar também sobre Marcos Leonardo, será que qual a chance de ele pintar? E se o Flamengo vai continuar enviando proposta para Caio Jorge, tentando aí convencer o jogador. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Qual é a grande virtude desse Flamengo que o Cascão fez aqui? A Kit Kat, o Ricardinho. Qual é a maior virtude desses títulos todos, né? Em relação ao que o Flamengo ganhou. Né? Porque você tem 4 títulos só em 2025. Muita coisa, hein? Não é muita coisa. Olha aqui, ó. Sabe o que mais me impressiona no Flamengo? São 2 coisas. É isso aqui e isso aqui. O que mostra isso aqui? Que é um time... Equilibrado, né? Equilibrado. Equilibrado. O que mostra isso aqui? O time aqui é... Que vem aqui. Quanto mais eu faço isso aqui, mais eu ganho isso aqui. É isso que é o meu pensamento como comentarista e apresentador. Então é o seguinte, aonde você vê que esse time vai voar mais em 2026 com as contratações que estão vindo aí, Veloso? Não, o problema é esse, né? O Flamengo tem uma gestão, né? E hoje tem uma receita que proporciona... O time está sempre se reforçando, né? O BAP disse aí que o Flamengo tem 1 bilhão para usar para contratar mais reforços. Quer dizer, um time que já é campeão brasileiro, um time que é campeão da Libertadores, campeão carioca, enfim, 4 títulos. E ainda você tem 1 bilhão de receita para trazer outros jogadores. E o Flamengo erra pouco quando vai no mercado. Eu acho que essa é a grande vantagem que o Flamengo tem. O Flamengo não gasta tanto dinheiro como o Palmeiras. O cara que contrata é bom, né? É bom. O Fabinho Flamengo... Soldado, pô, você contratou bem no Corinthians. O Flamengo é Fernandes. Erra pouco. Félix Torres, Kaká, Charles, uma turma lá. Hugo, contratou bem, hein? Como chama aquele que era o reserva do Garro, que foi embora? Coronado. Coronado, 2 milhões, contratou bem pra caramba. 2 milhões por mês. Então essa é a vantagem do Flamengo. Tem uma receita absurda, ganha títulos e ainda erra pouco quando vai pro mercado. 2026 daquilo que já fez em 2025. Organização financeira, organização de clube, não existe segredo, né? Segredo, para quem dirige um clube de futebol, você tem que se organizar, você tem que fazer aquilo que você pode. Aí depois você começa a gastar quando você ganha título. Tem um segredo sim pra mim, Souza. Sabe qual é o segredo? É fazer o que o Veloso falou. Você contratar bem. Se você fizer 5 contratações, errar uma, essa que você errou... Ninguém lembra. Ninguém lembra. O segredo é, quanto que eu tenho para arrecadar tanto, mas eu gastei mais do que eu tenho. O segredo é administrar bem. Em um clube que tem uma torcida como é do Flamengo, daqui a pouco eu quero o hino do Tim Maia inteiro que eu vou colocar aqui. Souza, continue. Tem um time que se organizou, deixou para trás, focou nas dívidas primeiro, não teve ego de querer fazer política dentro do futebol, porque as pessoas querem crescer dentro do clube para poder depois ir para política. E aí esquecem de dirigir o clube, fazem besteira, contratam um jogador que não pode, vai lá. É só a gente dar um passo para trás e olhar pro Corinthians. A torcida que o Corinthians tem e gastou 6 milhões de reais. O Corinthians ganhou os títulos, o título de 2025, só por causa da torcida. O Corinthians só sobrevive por causa da torcida. O Corinthians não sobrevive por causa dos jogadores e muito menos por causa dos dirigentes. E do Rio Grande do Sul, vamos para a cidade maravilhosa no Rio de Janeiro, porque ele, Igor Dorileu, chega com aquele giro de notícias pelos clubes cariocas. O Flamengo é o único time da Série A que ainda não se reapresentou para a pré-temporada, o que só vai acontecer na próxima segunda-feira, com uma ausência confirmada. O lateral esquerdo Vinha já está na Argentina e será emprestado ao River Plate. Enquanto isso, o zagueiro Vitão aguarda para ser anunciado como o primeiro reforço do clube, após chegar ao Rio de Janeiro na semana passada. Excelente, gente. Informações para tentar contratar, o estágio é esse, tá? Até formalizar a proposta, até a coisa acontecer, até uma negociação realmente ocorrer, inicialmente há uma consulta. E o Flamengo consultou
para saber mais informações a respeito de Breno Bidon, jogador de 20 anos do Corinthians. Inicialmente, as informações dão conta de que o Flamengo estaria disposto a pagar 15 milhões de euros pelo jogador. Eu vou ser delicado aqui, vou ser educado. Não! Não! 15 milhões de euros? Tá de sacanagem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A multa rescisória de Breno Bidon para o mercado nacional é de 370 milhões de reais. Para o mercado estrangeiro, de 100 milhões de euros. A multa é uma proteção, a gente sabe e tal, mas 15 milhões de euros representam hoje 94 milhões de reais. 1/3, pelo menos, do que vale o Breno Bidon. Tá bem, vamos lá. A gente tem que trabalhar com algumas coisas aqui. A realidade do Corinthians, que é calamitosa financeiramente, e o valor de mercado do jogador, que não é muitas vezes o clube que coloca, nem o comprador nem o vendedor, é o mercado. É um jogador de 20 anos, com capacidade sim para atuar no futebol europeu, no futebol internacional, que acabou de ganhar um título de expressão, uma Copa do Brasil, acabou de entrar num outro status dentro da história do Corinthians. A gente está falando de um moleque da base, de uma cria, de um filho do terrão, que simplesmente fez o drible mais espetacular da temporada numa jogada que resultou no gol do título do Corinthians da Copa do Brasil. Então este rapaz, ele está valorizado. Ele não tem nenhuma convocação para uma seleção principal, ele não tem sondagens de grandes clubes, sondagens até deve ter, tá? Não tem uma proposta, né, de grandes clubes da Europa e tudo mais. Então, isso tudo vai balizando o valor de mercado. Agora, 15 milhões de euros para o mercado interno, cara, eu não consigo aceitar isso como normal. O Breno Bidon é uma das fichas que o Corinthians tem para vender jogadores. A gente já sabia disso, eu falei disso para vocês, mas falava isso para vocês, elogiando o Breno Bidon, sendo fã do Breno Bidon, não imaginando o que ele pudesse fazer na reta final da temporada. Porque ele já termina 24 bem, tá? Ele já termina 24 bem no time, naquele time que alternava ou ele ou o José Martínez, né? Mas que tinha Ranieri, tinha Carrilho, Garro, Memphis, Yuri, que enfilera aquela sequência de vitórias a ponto de classificar o time para a Libertadores. Ele já termina o ano bem. Mas era o primeiro ano dele como profissional vindo de uma copinha no início do ano passado, retrasado, 24. Aí, 25, oscilou como todo time em algum momento, mas o Dorival transformou ele num jogador um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais meia do que necessariamente volante, e ele foi se soltando até desenvolver aquilo que a gente finalmente acreditava que ele pudesse fazer. 20 anos também é um balizador para que você não venda um jovem de um valor tão acima para o mercado externo, porque os caras vêm aqui comprar jogadores antes de completar 18 anos, pagando 30, 40 milhões de euros. Então, isso também baliza o valor. Que mais? Todas essas situações, né, convocação de seleção, proposta de clube europeu, a idade, tudo isso influencia para você determinar um valor. E a necessidade do clube, né? Porque quando o Flamengo oferece 30 milhões de euros no Caio Jorge, o Cruzeiro fala assim, não estou precisando de dinheiro, não quero vender. Agora, quando chega a 15, 20, 25 no Corinthians, você pensa, estou precisando pagar um transfer ban, tem um valor bloqueado aí da Caixa, da premiação da Copa do Brasil, preciso pagar uma dívida aqui, outra ali e tal. Eu sei que deve balançar os dirigentes do Corinthians, mas eu não consigo ver com bons olhos você reforçar para o mercado interno, mesmo que o Inter tenha feito isso com o Vitão, por exemplo, mas acho uma situação diferente. E o Flamengo pagou, se fosse totalizar o valor do Vitão, que é um zagueiro do Inter, que quase foi rebaixado, 13 milhões de euros. É que o Flamengo não pagou isso porque abateu a dívida pelo Thiago Maia, que o Inter tinha, e o Flamengo pagou por 80%.
Então deu 10 milhões de euros ali, abatendo a dívida, o Flamengo fez um pix de 5 milhões para o Inter. Mas porque o Inter estava desesperado e vendeu um zagueiro, mas se totalizar o valor de mercado do Vitão nessa negociação para o Flamengo, a gente está falando de 13 milhões de euros, de um zagueiro, de um time que quase foi rebaixado. Então, um time que terminou campeão nacional com um moleque de 20 anos, com um meio-campista, 15 milhões de euros, é óbvio que ele não vai sair pela multa de 370 milhões de reais. Mas pode subir aí, Flamengo. Pode subir. Se é que o Corinthians vai querer negociar com o Flamengo, como eu falei, para não reforçar de forma interna aqui no futebol brasileiro um outro grande clube e entender que o Breno Bidon tem espaço na Europa. Mas, beleza, tô apertado. Cara, comece em 25. Comece em 25. E aí eu tô dentro... tô sendo muito racional aqui, tá? Tô sendo muito racional. Tô tentando ser muito racional. Tô dentro de todas as análises que balizam o mercado para um jogador com o valor que ele merece ter nesse momento. Tô, cara, pontuando tudo. No mínimo 25. Tô sendo bem racional aqui. Eu sei que ele não vai sair por 40, 50 milhões de euros, mas 25 para começar. Se o Corinthians quiser fazer a venda. Não deixa de chamar a atenção. O Flamengo está indo atrás do Caio Jorge, do Vitão e agora do Breno Bidon. Eles têm dinheiro, eles têm capacidade. O BAP falou que eles têm 1 bi para gastar. Então, se você tem 1 bi para gastar, esses 15 milhões de euros não fazem cócegas no teu orçamento, né? Então, como quem define o valor da venda é o dono do produto, que o Corinthians saiba muito bem negociar essa joia. Breno Bidon é uma joia que pode ajudar o time ficando aqui e que a gente sabe que o Corinthians tem um orçamento de venda. Precisa vender. E se você olhar para os talentos, se não vender o Bidon, vai ter que vender o Guinegão. E aí, qual a proposta que vai chegar para o Guinegão se ele hoje não é titular do Corinthians? O Breno Bidon é. Qual outro jogador? Veio proposta até pelo Hugo Souza. Segura. Então você tem que fazer escolhas. Peraí. Eu vou ter que priorizar. Não, o Hugo eu não vou vender de jeito nenhum. O Guinegão, se chegar uma proposta, eu vendo. Mas de que valor vai chegar para o Guinegão? De 8, 10, 15 milhões de euros? Aí eu vou ter que vender. Agora, se chega uma para o Breno Bidon, mesmo que seja do Flamengo, de 25, de 30, é que 30 eles não vão chegar, eu imagino. Mas se chega de 25, é difícil segurar. Qual a tua opinião sobre isso? Porque essa aí me incomodou um pouquinho. Porque, Breno Bidon, perder o Breno Bidon seria algo muito ruim. O Flamengo segue forte no mercado da bola, né? E vimos aí que o Flamengo tá atrás de reforços de alto nível, né? E o caso aí de Breno Bidon pode pegar aí fogo nos próximos dias aí, né? Porque o Flamengo não vai desistir, né? Já disse aí que vai trazer os reforços para essa janela, não vai ter pena em gastar, né? E ainda mais o Corinthians está precisando muito, né, de dinheiro aí, um time que está passando por situação muito difícil, transfer ban, dinheiro bloqueado, e se pintar um dinheirinho aí, né, que 15 milhões de dinheiro dá em torno de, acho que 98 milhões de reais, né, coisa assim. Então, é muita grana que pode chegar aí para o Corinthians e eles tentar aí vender esse jogador, que pode ser fundamental para o Flamengo durante essa temporada. E também a chegada de Marcos Leonardo ou Caio Jorge. Comente pra gente aí qual desses três você querem, ou se você quer os três no Mengão, né? Também tem a questão de John Arias que também pode pintar. Deixe seu comentário aqui pra gente, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.